Tudo bem, gente? Ludo Gardini com você aqui, seu advogado, mais uma vez. Hoje estamos aqui com o nosso advogado Luciano Parque também, que já está fazendo um trabalho maravilhoso para a Gardini Law. Hoje foi um dia muito interessante, uma linha de acontecimentos numa entrevista muito tensa que nossos clientes tiveram sucesso. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Maravilha. Hoje o que aconteceu foi o seguinte. Conta a sua experiência hoje, Luciano. O que aconteceu? Você foi na entrevista com os clientes, aí qual que era o caso? O que aconteceu? Bom, a gente está tendo um processo de pedido de green card. É um processo muito longo, tá? O cliente vem esperando há 15 anos por essa oportunidade, por essa entrevista. E nessa entrevista a gente teve uma oportunidade muito interessante em que nós encontramos uma situação em que o próprio oficial da imigração não sabia como lidar com com um acontecimento como esse. Correto, te interrompendo um minutinho. O que a gente está falando é da Lei 245I. A Lei 245I existe uma exceção que quase ninguém conhece. Como as pessoas, quem qualifica sabe que as pessoas têm que ter entrado antes do dia 21 de dezembro de 2000 e a aplicação tem que ter sido aprovada antes do dia 30 de abril de 2001. Então são duas datas importantes. A pessoa tem que estar aqui antes do dia 21 de dezembro de 2000 e a aplicação tem que ter sido feita, aprovada ou enviada, na verdade, enviada antes do dia 30 de abril de 2001. O que acontece é o seguinte, existe um memorando, uma diretriz da imigração que diz, se você tiver o seu carimbo do correio, do envelope, com uma data carimbada antes do dia 30 de abril de 2001, mesmo que a sua petição venha com uma data de, por exemplo, de 5 de maio, você ainda qualifica para o 245I, mas você precisa ter a cópia desse envelope. Isso é importante, gente. Ou o recibo, aquele registered email, a mail que você manda quando você recebe o carimbo de quando você foi no correio. E o nosso cliente hoje, ele tinha uma data de 1º de maio, ou seja, ele não qualificaria pela petição, mas ele tinha a cópia do envelope com o recibo de enviado no dia 27 de abril de 2001. E o que aconteceu, Luciano? Doutor Luciano? Exato, perfeitamente. Então, o 245I, como o Dr. Gardini explicou, né, é o que faz a pessoa qualificar ou deixar de qualificar, então, para o adjustment of status, né, para o pedido de green card. E é justamente isso que o Dr. Gardini explicou. A pessoa tinha o recibo da imigração com a data de 1º de maio, o que desqualificaria esse cliente, mas um cliente muito organizado, né, ele tinha o recibo do correio com a data de 27 de abril de 2001, o que então a gente explicou para o oficial que nesse caso esse cliente estaria então se qualificando para o Adjustment of Status. O officer ele ficou um pouco perdido, né? Ele não conhecia. Vamos ser honestos aqui, ele estava totalmente perdido, já estava pronto para negar, o oficial já estava pronto para negar a aplicação, assim, não sei isso, não conheço a lei, vou negar. Aí o doutor Luciano falou, pera lá. Na verdade, o officer ele até estava se negando a começar a entrevista, né? Porque a primeira pergunta dele foi justamente sobre o recibo, sobre a data que estava no recibo. E aí, quando ele informou que a documentação que ele tinha estava fora do prazo que se encaixaria no 245I, né? Ele até não queria mais dar prosseguimento à entrevista. E aí, então, a gente teve que intervir. Explicamos para o officer não conhecia esse memorando, tá? Que é um memorando inclusive interno deles mesmos, tá? E aí cabe ressaltar, Dr. Gardini, que não só entra o conhecimento, a especialidade do profissional e do escritório, né? No caso a especialidade dentro da área de imigração, que é uma das áreas de maior prática do escritório, mas também o trabalho em equipe e todos os recursos que nos foram disponibilizados para fazer o trabalho. Então, o officer se negando a dar continuidade à entrevista, né, o advogado intervém imediatamente, explicando que existe amparo legal para aquela situação, e o officer não aceitando aquilo, eu entrei em contato imediatamente com o escritório e a equipe enviou
A cópia do memorando. Cópia do memorando eletronicamente, e a gente disponibilizou então para o officer, que aí então ele acreditou, ele entendeu depois de ver o memorando e ouvir a explicação do advogado, e aí a conversa mudou de assunto. A entrevista aconteceu, o cliente foi super bem, obviamente ele passou por uma sessão de treinamento conosco, né, uma preparação antes da entrevista, e graças a Deus deu tudo certo. Então foi uma vitória? Com certeza, das grandes. E além da vitória, a gente ainda ensinou um oficial da imigração, coisa que ele deveria saber e não sabia. Positivo. Então é aí que entra experiência, competência. O nosso escritório é determinado a vencer. Então você tem casos de imigração, acidentes, salários não pagos, criminal, você já sabe para onde ligar. 855-337-8440. High five!